Diego da Silva perguntou a respeito do sistema. Diego, desculpa se eu falei um pouquinho acelerado, tá? O sistema que a gente vai incluir, o ETP, é o sistema ETP digital. Ele é algo novo, tá? Esse sistema fica na mesma plataforma CIASG. Ao entrar na plataforma, você tem tanto a divulgação de compras quanto SECAF, tem vários sistemas. Tem também o sistema PGC lá no meio. E também tem o sistema ETP digital, tá? Lá que você vai cadastrar o ETP. Ele é bem instintivo. E como saiu semana passada essa orientação, essa instrução normativa, nós ainda não disponibilizamos nenhum tutorial ou algo que auxiliasse vocês. Mas em breve a gente vai ter. Diego da Silva, só me dá um ok. Ok, Diego? Oi, Josilene, me escuta? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Josilene, é o seguinte, que quando você falou no ETP, veio diretamente numa demanda, porque, especificamente hoje, antes da reunião, a Procuradoria deu um processo para a gente aqui de aquisição de peças para conserto de equipamento, ainda pela Lei 866. E a Procuradora, ela requisitou o ETP e o mapa de riscos. Aí, quando você falou, eu já linkei. Nossa, tem que preparar isso. Onde que eu faço? Só que pela antiga lei, você ainda não estaria utilizando o sistema de ETP digital. Ok. Então, seria pelo documento no Word mesmo? Você pode fazer pelo modelo disponível lá no nosso site, Ok, então. tá? Aí você vai incluir todas as informações necessárias, vai fazer um estudo técnico preliminar daquilo que ela está lhe solicitando, Certo, então. Era isso. tá? Vamos aqui. Perdi a informação sobre onde encontrar modelo de DFD no CIPAC ou página da PROAD. Jussara do NEAP. Jussara, a DFD ela tem que ser incluída no sistema PGC. Quem faz isso, a gente tem. Anteriormente eu falei que nós temos o solicitante, o setor requisitante, o setor de contratações, e depois que a gente tem a execução do processo de contratação. Porém, hoje nós estamos num momento de transição. Nesse momento de transição, se você for precisar realizar o cadastro de um processo pela nova lei, a gente vai fazer a inclusão dessa sua demanda no PCA em andamento, em execução 2022. Para o ano que vem, é que você vai precisar fazer de acordo com os prazos disponibilizados, isso tudo tem no e-mail que vocês receberam, os prazos estão bem definidos lá. Se houver algum equívoco, algum erro, a gente trata de ajustar com vocês. E mediante esses prazos, vocês precisam fazer o setor solicitante vai fazer a sua planilha de DFD, vai encaminhar para o setor requisitante, ele vai incluir no sistema PGC para poder o setor de contratações consolidar essa DFD. Então, só concluindo aqui, você perguntou se teria um modelo. Nós temos um modelo para essas situações durante esse período de transição. Então, de agora, agosto, até dezembro, você vai poder fazer via modelo, tá? Deixa eu fechar aqui o chat, senão eu fico me confundindo. Você vai conseguir fazer via esse modelo para que a gente consiga incluir. Posterior a isso, para o ano que vem, você vai precisar fazer a inclusão neste ano das suas contratações que você pretende realizar em 2023, tá? Isso tudo dentro dos prazos colocados anteriormente.
Jussara, você conseguiu me entender? Deixa eu ver aqui de novo. Jussara. Eu que agradeço, Jussara. Qualquer dúvida, você pode nos chamar novamente. 7456, tá me ligando. Vamos lá. O Fernando Rocha teve outra dúvida também. Será possível a unidade elaborar o ETP e o mapa de risco diretamente no Comprasnet? O ETP, sim, Fernando. Apenas o ETP, pela nova lei, no sistema ETP digital, tá? O análise de riscos não tem sistema. Só o que a gente tem sistema é o ETP. No caso, análise de riscos, você geraria um outro documento, tá? A gente até tem alguns modelos que podem estar te orientando. Fernando Rocha, eu te respondi? Obrigada, Fernando. Vamos a Nájila. Nájila, modelo desse novo termo de referência, nós ainda não temos. Devido à urgência de nós estarmos querendo, primeiramente, capacitar vocês, trazer essas novidades e tudo mais, alguns modelos nós já temos, outros ainda não. Então, de termo de referência, nós ainda não temos modelo, mas eu acredito que até semana que vem a gente já vai ter e vamos estar atualizando tudo no site da PROAD, tá? Nájila, teu primeiro questionamento tá ok? Tá. Eliana Brito. Toda solicitação tem que vir obrigatoriamente TR, ETP e mapa de risco quando necessário? Sim, dona Eliana, foi isso que a gente convencionou aqui na instituição. E os termos de referência continuariam obrigatoriamente necessários. Eliana, a senhora me ouviu? Vou passar ao próximo. Tá, ok. Tá. Diego da Silva, o Diego novamente, outra dúvida. Já usávamos a justificativa de preços para a inexigibilidade. Será necessário agora também para as licitações sem disputa? Isso mesmo, Diego. Todos os momentos que você for fazer algo sem viabilizar a disputa, sem viabilizar a competitividade, dessa forma, você vai precisar fazer uma justificativa. Eu acho até que eu já tinha falado com você pessoalmente a respeito disso por telefone, tá? Nessa situação, já pela nova lei, vai ser obrigatório você fazer uma justificativa. Justificativa de preços, sim. Silas. Diego, tá ok? Certo. Silas, acabei perdendo a parte sobre o fracionamento de despesas. Mas como será realizado o controle do fracionamento, uma vez que deve ser levado em consideração o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, que o nosso caso é o FPA. Porém, ela é formada por várias UGRs e cada uma realiza a contratação conforme suas necessidades. Um exemplo, serviço de manutenção de computadores, onde cada unidade realiza sua contratação. Eu acredito, Silas, que uma forma de controlar isso seria a inclusão das DFDs, porque todas elas vão se agrupar no setor de contratações. Pelo menos até então, essa seria uma forma de análise de fracionamento de despesa. Até então, o que a gente tem é isso. E também temos que, se nós passarmos por alguma auditoria, ou seria analisado dessa forma. Então, cada pessoa também se controla, né? Cada pessoa faz essa análise.
Eu consegui te responder? Obrigada, Silas. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. César Araújo levantou a mão. Você gostaria de falar, César? A dúvida já foi respondida. Obrigado. Já? Muito obrigada. Vamos aqui a Vamari. Na dispensa, por exemplo, medicamentos. Eu posso fazer uma dispensa para anestésicos e antibióticos para os controláveis e outra dispensa para os não controláveis, caracterizaria fracionamento? Nesse caso, você estaria separando por causa dos produtos que são controlados, né? Produtos químicos controlados. Nesse caso, não seria fracionamento, porque o procedimento de um é diferente do outro. A obrigatoriedade de envio da licença da universidade para esses fornecedores que são fornecedores que trabalham com esses produtos químicos controlados e o retorno deles com essa documentação faria com que não caracterizaria esse fracionamento, mas você precisaria justificar isso dentro do seu processo. Para que você tenha uma resposta mais complexa a respeito disso, eu vou lhe orientar a entrar em contato com o Robson, que ele trabalha diretamente com essa parte dos produtos químicos controlados. Nós vamos falar sobre isso, acredito que amanhã no turno 4, mas ele poderia lhe dar uma resposta bem mais complexa para lhe ajudar com relação a essa parte de produtos químicos controlados. Tudo bem, Vamari? Tá. Os institutos são setor requisitante e setor de aquisição. Nájila. Nájila, é o seguinte, nós temos o solicitante, que seria aquele primeiro interessado. Não sei se você vai conseguir me compreender dessa forma. Teremos o setor requisitante, que seria um administrativo acima dele, que consegue estar, fazendo esse controle, acessando diretamente os sistemas e tudo mais, que entende mais do setor administrativo, que vai ficar responsável pela inclusão dessa DFD dele. E temos o setor de contratação. Não, Nájila, solicitante não é a faculdade. Por exemplo, em uma CPGA, a CPGA é de um instituto, o instituto tem várias faculdades. Isso não significaria dizer que o solicitante fosse a faculdade e o instituto fosse o setor requisitante. Porque dentro de uma faculdade nós temos vários professores que às vezes eles têm recursos, têm projetos e tudo mais. Eu o veria como aquele primeiro solicitante, aquele professor que possui um projeto, algo do tipo. E aí a CPGA como se fosse o setor requisitante. Esse setor requisitante que passaria para o setor de contratações, que aí nós colocamos essa responsabilidade com o pessoal da DCS, também é o Robson, que ele fica a cargo disso e consegue fazer as consolidações dessas DFDs. Tudo bem? Tá. Dúvida da Nájila, ok. Daniela Alves. Perfeito, Nájila. Bom dia. Com relação à justificativa de preço na dispensa de licitação, no caso de uma empresa nova que não possui relação com o serviço público, compras ou serviços, como ela justificaria o preço, uma vez que nunca emitiu nota? Daniela, eu teria que verificar. Eu posso verificar a tua resposta e te retornar à tarde? Porque eu teria que ser algo mais complexo. Geralmente, os fornecedores já participaram com outras empresas, mas a gente pode solicitar outros tipos de documentações ou uma declaração de que ele está utilizando o preço que ele está tentando contratar seria o preço que ele pratica no mercado. Beleza, Daniela, obrigada. Então, vou só retornar aqui, marcar para te dar uma segunda resposta à tarde, tá?
Eu tenho aí, é Fernando Rocha. Eu tenho ainda alguns questionamentos sobre o preço concomitante que a própria SEGES ainda não me respondeu. E queria saber se posso compartilhar aqui com vocês para verificar um possível entendimento ou existe um risco de acabar confundindo alguns colegas. Bom, Fernando, assim, Josilene, eu não gostei muito desse ponto de ser concomitante à pesquisa de preços. Mas talvez a sua dúvida seja a dúvida de um outro colega. Então, eu posso estar abrindo o seu microfone para você falar aqui com a gente, dividir a sua dúvida, e aí a gente pode chegar num consenso. Eu também te daria a minha opinião. Nós não estamos numa ditadura. Oi? Cadê? Ah, achei Tá ele. me ouvindo? Tá. Eu compartilhei, José, aí no chat, que eu achei melhor. Tá Ah, vendo? tá. É porque demorou, tem um delay aqui. Isso. Aí eu posso Tá. explicar melhor, se for preciso. Pode falar, se você quiser. A gente ainda tem um tempinho. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sim. É porque, assim, aqui na escola de música, às vezes acontece da gente pesquisar um acessório musical que ele é muito específico. E aí a gente acaba não encontrando fontes de pesquisa lá prevista no normativo, né? Para poder colocar no processo. E aí, quando eu vi Certo, essa opção também de pesquisa concomitante, eu achei também estranho, mas achei também que poderia ser uma solução para certo. esse caso, entendeu? Não seria uma coisa comum, só para esses casos bem específicos. E aí surgiu algumas dúvidas que eu coloquei aí no chat, por exemplo, essa primeira dúvida que eu compartilhei lá com o pessoal lá da SEGES, né, do Ministério da Economia. Infelizmente, eles ainda não me responderam. Mas, por exemplo, na hora de cadastrar dispensa eletrônica com disputa, quando a gente vai colocar os itens, e a gente tem que colocar o preço estimado dos itens, a gente pode colocar alguns itens com preço estimado e outros com a opção da estimativa de preço. E aí, nesse Não, caso, a gente filho, coloca não zerado, entendeu? pode. Não Não pode, pode, né? sabe Aí por quê? teria que Porque fazer, então, um isso, processo só para esses itens, então, né? isso, exatamente. Quando você vai fazer assim, no Uhum. cadastro da tua compra, tu seleciona se vai ser concomitante à pesquisa de preço ou não. Tu não vai Beleza, selecionar então. isso por item, entendeu? Então, seria por cadastro de compra. Então, nesse Por caso, cadastro de eu teria que fazer compra. um processo separado, compra só para esse item que eu queira colocar essa opção de Na pesquisa verdade, você concomitante, vai ter que verificar se isso não vai gerar fracionamento, só lembrando. também, né? E aí, tipo assim, lá no cadastro da tua compra, da tua dispensa, da mesma forma que tu seleciona com disputa, tu seleciona se vai ser pesquisa de preço concomitante, Entendi. entendeu? Mas agora eu fiquei Então, preocupado com essa questão do fracionamento que tu falou, né? sim, Porque eles como eu te teriam falei, ainda... a gente começou a falar sobre isso bem no início, que é para te Uhum, ver como uma situação prévia. Antes de uhum, você instruir o processo, quando você estiver pensando em fazer aquilo, você pensando em planejar aquela contratação, você vai verificar se isso não vai gerar fracionamento. entendi. Tá, aí vendo isso, beleza, essa é a primeira dúvida, né? E aí a segunda dúvida seria mais com relação a justificar essa opção no processo. Por exemplo, eu vou fazer a opção de pesquisar, de fazer a dispensa com preço Concomitante. concomitante, né? Eu tenho que justificar isso com despacho, algo do Eu tipo. acho que poderia, nesse caso, nessa situação, Uhum, deixando bem claro, pode ser algo mais simples. Você vai usar a justificativa para informar o que você está fazendo. tá, Porque senão a gente vai olhar o teu processo e vai ver que não tem uhum, estimativa de despesa. entendi. Então a Tá, gente vai encontrar uma lacuna no teu processo e pode te mandar de volta o teu processo, entendi, então. Beleza. tá? E a última dúvida com relação a isso é se a gente está fazendo a pesquisa concomitante, a fase lá de seleção, né? Pode ser que o valor total lá apresentado nos lances passe do limite da dispensa eletrônica Correto. ou até mesmo da nossa Do disponibilidade recurso que orçamentária. tu tens. Aí, Exatamente. nesse
caso, a gente pode revogar por essa opção? Eu sei que vai ser ruim porque a gente vai perder Revogar, que todo o você processo. diz, é cancelar. Aí eu acho que seria um retrabalho. Uhum. Mas Eu acho que você entendeu, teria um né? Por isso trabalho que eu também acho que... para você não Uhum. fazer, aí você faria o registro, aí você não daria certo, aí você teria que pesquisar de novo para fazer, entendeu? Uhum. Mas se ficar Mas acima da assim, nossa disponibilidade, aí fica também... Não tem como a gente continuar, né? inviável. Fica É, inviável. exatamente. Aí você Uhum. cancelaria a sua dispensa eletrônica toda, anularia. Então, resumido, seria uma opção muito arriscada, né, da gente utilizar, né? É. Talvez uma inegibilidade seria até melhor, né, nesse caso. Não, mas inexigibilidade não teria ninguém participando, só teria um Uhum. fornecedor. Sim, porque a gente, tipo, é mais pela dificuldade de conseguir fonte de pesquisa, entendeu? Assim, a gente consegue pelo menos um fornecedor para esses itens bem Mas específicos de esse acessório musical. fornecedor que seja Uhum. inviável à competição, ele precisa ter declaração de Sim. exclusividade. Uhum. Aí, se ele tiver, já resolve o problema, entendeu? Agora, tem Sim. vezes que nem tem fornecedor, a gente nem consegue o contato do fornecedor exclusivo, entendeu? Mesmo o professor sabendo, conhecendo o acessório, conhecendo o mercado, a gente tem essa dificuldade. Mas é isso, então. Tem outras unidades que eu também vejo que eles têm uma dificuldade também em encontrar certas estimativas de despesa, pesquisa de preço para o que eles estão querendo para esses objetos. E, infelizmente, a gente não tem muita saída. A gente tem que, na verdade, não é a lei que se adequa a gente, é a gente que se adequa ao que consta na lei. Então, a gente teria que, olha, se não está dando, a gente tem que agir conforme o que está lá na lei. Então, a gente provavelmente não faria contratação. Por isso que, nesse caso, é importante um estudo preliminar, né? Antes, Isso, né? para te ver se vai ser viável fazer, Uhum. exatamente. E até apresentar para o professor que demandou um acessório bem específico que não é Uma viável, né? justificativa de que Isso. seria inviável. Exatamente, Beleza, Fernando, perfeito. beleza, beleza, valeu. Obrigado, José. Por nada. Gente.